Todos nós devíamos e devemos ser um terapeuta de saúde integrativo. Todos nós devemos entender qual é o processo de adoecimento, o que me leva a estar adoecendo, o que leva o meu cliente, o meu paciente, o meu assistido, o meu filho, o meu neto, né, ou a mim mesmo a adoecer. Né? Todos nós deveríamos saber que somos muito mais do que apenas os fatores biológicos, as correlações biológicas. Nós somos a união dos nossos fatores biológicos com os nossos fatores emocionais e que muitas vezes a gente está negligenciando esse fator emocional, a gente está negligenciando como que as situações do nosso dia a dia, como que a gente leva a vida, como as nossas memórias que a gente tem estão impactando diretamente na nossa vida, na nossa saúde, na nossa qualidade, né? E muitas vezes por negligenciar, né, eu não consigo atender ou trabalhar de maneira eficaz. Ser um agente de cura, né, e é isso que eu quero que você compreenda, um terapeuta de saúde integrativo, ele é um agente de cura, ele se torna um agente de cura. E querer ser um agente de cura é um chamado. Essa é a verdade, é um chamado, é um propósito, né, que pode mudar a tua vida e a vida de todas as pessoas que estão próximas a você, de todos que estão ao seu redor, né, através desse chamado. Né? Eu realmente acredito, gente, que a gente vai chegar a um momento, né, onde a gente vai unir, vai saber olhar uma pessoa e não olhar um sintoma, e não olhar uma doença, mas sim olhar uma história de vida, olhar o ser humano, olhar aquele indivíduo e pensar em tratar o indivíduo e não o sintoma ou a dor que ele está manifestando. E isso é muito importante você entender, né? É você parar de querer tratar a doença, né? E sim olhar o doente, né? Para que você compreenda. Isso melhora os teus relacionamentos, isso melhora a tua vida como um todo, quando você entende o porquê que uma determinada pessoa está gerando sintoma. E eu falo isso porque eu vivo isso no meu dia a dia, eu vejo isso. Eu não estou te dizendo algo que eu vejo apenas em livro, que é apenas filosofia, que é apenas teoria, não. É o meu dia a dia. Por isso que eu falo, se tornar um terapeuta de saúde integrativo, né, não é querer subtrair nada. Não, é querer somar. É somar para aqueles que já querem ser um agente de cura, já estão ouvindo esse chamado e buscaram alguma formação para auxiliar isso, né? E é ouvir o chamado para aquele que não ainda buscou nenhuma formação, mas sente que esse é o propósito de vida, para que possa, né, ir e se tornar um agente de cura com tudo que tem a formação. Então lá na formação, Rodrigo, eu não sou da área de saúde, eu não sei nem fazer uma ressignificação, eu não sei trabalhar com isso. Dentro da formação tem um passo a passo para você saber como buscar, como ressignificar, como gerar resultados já na primeira sessão. Hoje, no Brasil, só no Brasil, somos mais de 50 milhões de pessoas doentes, que sofrem de algum sintoma, que sofrem de alguma dor e que precisa de você. Porque eu sozinho eu não dou conta de atender 50 milhões de pessoas, né? Eu não dou conta. Então por isso que eu preciso de você e por isso que eu falo carinhosamente, né? O meu grande propósito hoje é criar esse exército de agentes de cura, para que a gente possa levar saúde para o mundo, para que a gente possa mudar a visão sobre o que é essa saúde, porque para muitas pessoas, gente, ter saúde é não ter sintoma, e tem muita pessoa que está em adoecimento, está em processo de adoecimento. Por quê? Porque não tem nenhum sintoma crônico, né? Tem as rinites da vida, às vezes tem as enxaquecas da vida, tem os desânimos da vida, tem uma alergia, mas que aquele ali não está alterando a funcionalidade, não está limitando aquela funcionalidade. E sim, isso acaba, né, mostrando que a pessoa não é saudável realmente, né? Eu sou só saudável quando eu me vejo por completo, quando eu me enxergo por completo, quando eu conheço os meus antepassados, quando eu consigo compreender o que o meu corpo está querendo me dizer através daquele sintoma, através daquela doença, porque aí eu tenho a capacidade de mudar, aí eu tenho a capacidade de escolha. Enquanto, né, eu ainda sou refém
do desconhecido, da ignorância, vamos colocar entre aspas aqui, por não conhecer o que está por trás de um sintoma, o que está por trás de uma doença, eu me torno refém. Eu me torno refém, eu não tenho opção de escolha. Agora, quando eu compreendo que cada sintoma do meu corpo, né, ele vem contando uma história, ele quer mostrar onde está um ponto de incongruência, né, e eu consigo identificar que esse é um dos pontos da metodologia que eu criei, o IMTI, né, que é o que eu ensino lá dentro da formação. Quando eu compreendo isso, eu deixo de me tornar refém. Eu começo a ter autonomia, eu começo a ter opção de escolha. As oportunidades de ser um agente de cura, né, de se transformar em um agente de cura, né, vão além de fronteiras. Né, eu falei aqui um dado do Brasil, são uns 50 milhões ali de pessoas doentes só no Brasil. Mas quando a gente se torna, né, esse agente de cura, né, faz a formação em terapeuta de saúde integrativo para a gente poder se tornar esse agente de cura, né, essas oportunidades elas rompem fronteiras, elas vão além do Brasil. Por quê? Porque a gente pode ajudar qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque a gente pode fazer atendimentos de forma online, gerando resultados eficazes ali. Né? Eu tenho clientes que são da França, eu tenho clientes que já atendi da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal, gerando resultados eficazes. É isso que eu quero que você compreenda. Ser um agente de cura, para de olhar o sintoma e começa a olhar para o ser humano. Né? É bem o que Jung já falava. Quando você tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Né? Então a gente só tem esse olhar, a gente só se torna uma outra alma humana tocando o outro quando eu paro de olhar um sintoma, quando eu paro de olhar um comportamento e começo a olhar o ser humano, começo a olhar o indivíduo, começo a entender, né, o que leva ele a adotar aquele comportamento, o que leva ele a manifestar aquele sintoma. E isso é muito importante para que a gente possa gerar resultados eficazes. Quais são as oportunidades que a gente pode ter ao se tornar um agente de cura, ao se tornar um terapeuta de saúde integrativo? Um é ter autonomia. Eu não preciso mais se tornar refém, como eu falei, porque eu compreendo. Eu sei aonde eu vou buscar aquilo, né? E aí eu consigo compreender. E isso é fundamental, além de eu começar a ter a minha autonomia financeira. Sim, porque eu não vou me tornar refém, igual aconteceu aqui, né, ao longo da pandemia, de a gente entrar em lockdown, né, e aí eu não consegui ir no meu consultório, eu não consegui, né, ir no meu trabalho. Por quê? Porque eu estava preso em lockdown. Então, quantos colegas eu tive que passaram, sim, dificuldades financeiras e ainda perderam a sua autonomia, né? Por quê? Porque não podiam exercer a sua profissão. Eu tenho colegas médicos que fazem cirurgias eletivas, né? E aí, como a cirurgia eletiva, por um período de tempo aí, né, teve parada por causa do Covid, agora que está começando a voltar algumas, né, eles perderam toda a autonomia. E quando você é um terapeuta de saúde integrativo, você tem essa autonomia. Feliz, e isso é muito bom. Hoje, graças a Deus, eu posso fazer isso. Eu posso resolver viajar, né, com a Beta, posso resolver viajar com as minhas filhas, né, e o que eu preciso é só levar o meu computador debaixo do braço, uma câmera, né, e achar um local com internet e eu continuar, né, trabalhando e ajudando ali. Porque, na verdade, é bem isso mesmo. Quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente não trabalha, né? A gente entende que a gente é um instrumento e se coloca como um instrumento, né? Uma outra grande oportunidade que a gente como terapeuta de saúde integrativa tem é reconhecimento. Por quê? Porque como a gente vai tratar a causa raiz, a gente vai investigar a causa raiz e muitas vezes, né, trabalhar em conjunto com aquilo que a gente já trabalha, né? Ou, às vezes, por mais que seja uma decisão de trabalhar de maneira isolada, hoje eu, Rodrigo, só atendo através do meu método de IMTI. Eu não uso nenhuma outra técnica associada. Por quê? Porque eu só atendo online, né? Eu tenho reconhecimento. Por quê? Pelo resultado que eu gero. Porque a gente tem capacidade de gerar resultado já na primeira sessão, né? Espero que você não procrastine mais. Que você realmente decida dar o passo e se tornar um terapeuta de saúde integrativo, se tornar um verdadeiro agente de cura, né? E modificar não só a tua vida, mas modificar a vida de todo mundo que está na tua volta, né? Porque a cura, ela começa primeiro na gente. Conforme a gente vai vendo a aula, ela vai começando primeiro
na gente.